Para a prescrição criteriosa do treinamento e da dieta, é necessário que possamos compreender as diversas repercussões fisiológicas. Então, se nós queremos ter realmente uma prescrição de treinamento, seja ele o resistido ou o aeróbio, como o HIIT, e das intervenções dietéticas, nós precisamos entender quais são as repercussões fisiológicas que nós queremos promover para levar o nosso aluno, o nosso paciente, ao emagrecimento, tratamento do diabetes, da hipertensão arterial, de doenças cardiovasculares, a hipertrofia, aumento da performance, não importa o que é, nós temos que ter esse entendimento fisiológico. E uma das respostas, uma das repercussões que precisamos entender, que é fundamental, é a gliconeogênese. Rafael, o que é a gliconeogênese? É a formação de glicose a partir de fontes que não são carboidratos. Então a gliconeogênese é esse processo fisiológico em que eu tenho a formação de glicose a partir de fontes que não são carboidratos. Primeira análise. Por que acontece ou por que tem que acontecer a gliconeogênese? A gliconeogênese acontece quando eu tenho redução da glicose no sangue. Por quê? Porque a redução da glicose impacta num prejuízo para o cérebro, porque o principal substrato energético utilizado pelo cérebro é a glicose. Então, se a glicose reduz, traz um prejuízo. É claro que o cérebro pode usar outro substrato energético, que são os corpos cetônicos, em que o principal é o beta-hidroxibutirato. Mas o principal que nós temos é a glicose, mas nós também podemos usar corpos cetônicos. Sendo assim, eu vou ter que ter mecanismos para poder deixar em níveis de normalidade a glicose no sangue. Então você precisa entender essa repercussão para que você possa atender o seu aluno e prescrever o treinamento analisando essa repercussão, esse impacto metabólico. Então vamos entender agora a gliconeogênese. Você já sabe o que é e agora você já sabe o porquê que acontece. Acontece porque a glicose diminuiu no sangue e eu preciso manter os níveis adequados. Quais são os substratos energéticos que eu tenho para poder fazer a gliconeogênese? Principal, lactato e glicerol, mas eu também posso usar aminoácido, mas o principal, o que vai ser? Vai ser lactato e glicerol. Então vamos entender. Essa repercussão. Primeira coisa agora, antes de tudo, é onde ocorre a gliconeogênese? A gliconeogênese acontece no fígado e nos rins. Nos rins, lá nos túbulos renais, na parte convoluta. Então, no fígado e nos rins acontece a gliconeogênese. Então, imagine comigo aqui, ó. Então, imagine que aqui é a célula, o rim. Estou aqui dentro do rim. A glicose está lá no sangue. Imagina, então, para cima aqui do quadro é o sangue. A glicose, para poder entrar, eu tenho transportadores de glicose, que são os GLUT, em que no fígado eu tenho o GLUT2, que permite com que a glicose entre. No rim eu vou ter o GLUT3, tá bom? Então agora a glicose saiu do sangue e entrou aqui. Vou mostrar agora como acontece a glicólise, porque a gliconeogênese é o processo reverso. A glicólise, lise quebra, quebra de glicose. A quebra de glicose vai ser para no final formar o que? ATP. A gliconeogênese é o processo reverso, por isso que eu vou mostrar para vocês rapidamente a glicólise aqui. Então a glicose entrou. Primeira resposta, essa glicose pode sair da célula. Para não sair, ela é convertida em glicose 6-fosfato. Eu pus até uma flechinha vermelha aqui, o que significa que essa rota aqui é irreversível. Não dá para a glicose 6-fosfato voltar novamente em glicose. Depois da glicose 6-fosfato, é convertida em frutose 6-fosfato. Repare que está em azul, quer dizer que eu posso vir e a frutose 6-fosfato pode também ser convertida em glicose 6-fosfato. Depois a frutose 6-fosfato é convertida em frutose 1,6-bifosfato. Também é um processo irreversível. Entenda isso, vamos juntos. Vamos analisar de uma maneira aprofundada. Vamos sair daquela análise, basta ingerir mais, ingerir menos e gastar mais. Basta fazer um pouquinho intenso, um pouquinho devagar. Não, vamos ter um olhar aprofundado. Você não quer ser diferente? Você não quer ser valorizado? Você não quer marcar a vida dos seus alunos? Você não quer deixar o seu legado? Então faça aquilo que quase ninguém faz. É complexo? Claro que é. Então celebre, comemore. Quanto mais difícil, melhor. Porque poucas pessoas vão fazer. Então eu sempre falo isso, o que é fácil, deixa para o Zé Ruela fazer. Você vai dar conta daquilo que é difícil, daquilo que é embaçado. Então vamos entender aqui a repercussão.
Então, beleza. Aí a frutose 6-fosfato é convertida em duas moléculas, em dihidroxiacetona fosfato e gliceraldeído 3-fosfato. Porém, na glicólise, só pode continuar o gliceraldeído 3-fosfato. Então, eu tenho conversão de dihidroxiacetona fosfato para gliceraldeído 3-fosfato. Depois, esse gliceraldeído 3-fosfato é convertido em um 3-bifosfoglicerato, depois em 3-fosfoglicerato, depois em 2-fosfoglicerato, fosfenolpiruvato e depois piruvato. Beleza. Esse é o processo. Como eu falei, a gliconeogênese é o processo reverso. Então, essa pessoa está com glicose baixa no sangue. E aí eu começo a usar, por exemplo, o glicogênio muscular. O glicogênio muscular, ele sendo utilizado no final, lá no tecido muscular. Então, ó, eu estou aqui no fígado, agora vou analisar lá no fígado, lá no tecido muscular. Estou usando o glicogênio. Por quê? Porque agora eu tenho pouca glicose no sangue, estou usando então o glicogênio muscular. No final, eu vou ter a formação de piruvato. E lá no músculo, esse piruvato pode ser agora convertido em lactato. Beleza, então lá no músculo formei lactato. Esse lactato do músculo sai, vai para o sangue e agora entra no fígado. Nós estamos aqui dando exemplo do fígado. Então agora entrou aqui no fígado, entrou o lactato. Entrou o lactato. Entrou o lactato, que veio lá do músculo. Que veio lá do músculo. O lactato entrou. Esse lactato, ele pode ser convertido em piruvato. Esse lactato pode ser convertido em piruvato. Por quê? Porque eu tenho uma enzima que se chama lactato desidrogenase. Vou até pôr a sigla assim, ó. Lactato desidrogenase. A enzima lactato desidrogenase converte lactato em piruvato. Só que tem um problema, o piruvato não consegue voltar, ó. Por quê? Porque lembra que é uma reação irreversível. Então o piruvato não dá para poder ser convertido em fosfenolpiruvato. O que faz então esse piruvato? Esse piruvato vem, olha que interessante, esse piruvato vem, ó, olha aqui, esse piruvato vem e agora entra nas mitocôndrias. O piruvato vem e entra nas mitocôndrias. Esse piruvato poderia ser convertido pelo complexo piruvato desidrogenase em acetil-CoA. E aí começar o ciclo de Krebs. Aqui dentro, ó, desse preto aqui, ó, é a mitocôndria. Só que o organismo é inteligente, ele quer formar glicose, porque lá no sangue está baixa a glicose. Então o que acontece? Esse piruvato que chega aqui, ele não vai ser convertido em acetil-CoA, mas sim ele vai ser convertido em quê? Ele vai ser convertido em oxaloacetato. Quem faz isso? É a enzima piruvato carboxilase. Rafael, por que o piruvato não foi convertido em acetil-CoA? Porque o organismo não quer atuar até porque eu vou ter o oxaloacetato sendo direcionado para a gliconeogênese. Então esse piruvato que chegou na mitocôndria, ele é convertido em oxaloacetato pela enzima piruvato carboxilase. E agora esse oxaloacetato é convertido em malato. Por que aconteceu isso? Porque o oxaloacetato não consegue sair da mitocôndria. A gliconeogênese vai acontecer lá no citosol. Mas aqui eu estou dentro da mitocôndria. Mas o oxaloacetato não sai da mitocôndria, mas o malato sai. Então eu vou ter o oxaloacetato sendo convertido em malato, pela enzima malato desidrogenase. E agora? Agora o malato pode sair da mitocôndria. Agora o malato, olha só que interessante, ele pode sair da mitocôndria. O malato sai da mitocôndria e vem aqui, ó. O malato vem aqui. E agora aqui no citosol, olha que interessante, eu vou ter o malato que está aqui, ó. O malato que está aqui, agora no citosol, malato sendo convertido novamente em oxaloacetato.
oxalocetato. Por quê? Porque a gliconeogênese vai vir a partir do oxalocetato. E agora? Agora esse oxalocetato, ele vai vir aonde? Aqui no piruvato? Não, esse oxalocetato agora vai vir, vou fazer em vermelho aqui agora, ó. Vai vir aqui, ó, no fosfenol piruvato. Quem que faz essa reação de oxalocetato virar fosfenol piruvato? É uma enzima que se chama fosfoenol piruvato carboxinase. Carboxicinase. Fosfenol piruvato carboxicinase é a enzima que converte oxalocetato em fosfenol piruvato. E aí continua agora fosfenol piruvato em 2-fosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, 1,3-bifosfoglicerato, gliceraldeído 3-fosfato, 1,6-bifosfato. Opa, não dá para continuar. Não dá para continuar. Por quê? Porque essa reação é irreversível. Porém, nós temos aqui uma enzima que se chama como frutose, isso só no fígado. Por isso que no músculo não acontece a gliconeogênese, porque no músculo não tem essa enzima. Vou até fazer em preto aqui, ó. A enzima se chama como? Se chama frutose 1,6-fosfatase. Lá no fígado eu vou ter essa enzima, que atua então na gliconeogênese. O que faz essa enzima que tem no fígado e tem no rim? Converte frutose 1,6-fosfato em frutose 6-fosfato. No músculo não tem ela, por isso que não tem como reverter, mas no fígado tem. Então a frutose 1,6-fosfatase agora converte frutose 1,6-bifosfato em frutose 6-fosfato. E depois a frutose 6-fosfato é convertida em glicose 6-fosfato. Agora bloqueou de novo, porque a glicose 6-fosfato não tem como ser convertida em glicose. E eu quero a glicose, para quê? Para poder sair da célula e ir lá para o sangue, para deixar os níveis adequados de glicose no sangue. Como acontece isso? Deixa eu apagar o que eu escrevi aqui. Olha que interessante e olha que beleza. Eu tenho o retículo, eu tenho aqui, ó, o retículo endoplasmático liso. Eu tenho o retículo endoplasmático liso. E lá tem uma proteína, uma enzima, que é a glicose 6-fosfatase. Glicose 6-fosfatase. Tá aqui a glicose 6-fosfatase. O que acontece então? Essa glicose 6-fosfato não dá para virar glicose. Então a glicose 6-fosfato vai e entra no retículo endoplasmático liso. Por como? Por um receptor, uma proteína que está aqui, que se chama T1. Transportador de proteína. É uma proteína transportadora, T1. Ela entra no retículo endoplasmático liso. Agora a glicose 6-fosfatase, tira o fósforo da glicose 6-fosfato. E esse fósforo sai pela T2, transportador T2. E agora a glicose, porque eu tirei o fosfato, então agora a glicose que foi formada aqui, eu agora saio pelo receptor T3. Pronto, a glicose agora sai e agora ela pode voltar para o sangue. Esse é o processo da gliconeogênese. Contudo, eu também posso usar o glicerol. Como? Eu vou ter primeiramente o processo da lipólise. A lipólise acontece aonde? A lipólise acontece lá no tecido adiposo. Lipólise e lise. Lise quebra, lipo, gordura, quebra da gordura. A gordura é armazenada no tecido adiposo sob a forma de triglicerídeos. Triglicerídeos são 3 ácidos graxos ligados a um glicerol. O ácido graxo vai ser o foco aqui. E esse glicerol que foi lá, que teve a lipólise, esse glicerol sai do tecido adiposo, vai para o sangue e entra agora
no fígado. Então, chegou aqui o glicerol. Chegou aqui no fígado o glicerol. Rafael, da onde veio esse glicerol mesmo? Eu tive lá a lipólise, eu estou com baixa glicose no sangue, aumenta então glucagon, aumenta catecolaminas. Catecolaminas e glucagon faz no tecido adiposo lipólise, quebra da gordura, libera os 3 ácidos graxos e o glicerol. O glicerol ele vai vir para o fígado, entrou no fígado. Primeiro processo é o glicerol ser convertido em glicerol 3-fosfato. Glicerol 3-fosfato. Quem converte glicerol em glicerol 3-fosfato? É uma enzima que se chama glicerol quinase. Glicerol quinase. E agora esse glicerol 3-fosfato? Agora esse glicerol 3-fosfato vai ser convertido em quê? Em dihidroxiacetona fosfato. Quem catalisa essa reação é a enzima glicerol 3-fosfato desidrogenase. A glicerol 3-fosfato desidrogenase converte glicerol 3-fosfato em dihidroxiacetona fosfato. Agora, dihidroxiacetona fosfato vem e é convertido em frutose em 1,6-bifosfato. Opa, não pode mais, mas é a sorte que eu tenho uma enzima que é a frutose 1,6-fosfatase, que agora faz frutose 1,6-bifosfato ser convertido em frutose 6-fosfato. Depois glicose 6-fosfato. Não dá para continuar. A glicose 6-fosfato vai e entra para o retículo endoplasmático liso pelo transportador T1. Agora eu tenho lá a enzima glicose 6-fosfatase que tira o fósforo, que sai pelo receptor, pela proteína T2. E a glicose sai pelo T3. Agora essa glicose vem e agora vai para o sangue para deixar os níveis de glicose em níveis normais. Tá bom? Nós podemos ainda usar outros substratos como os aminoácidos, mas não é o principal quando eu tenho estratégias em níveis adequados. Eu também posso usar ácidos graxos de cadeia ímpar, mas é quase insignificante, então eu não vou nem trazer essa análise aqui. Rafael, mas por que eu tenho que entender tudo isso? Porque a sua prescrição de treinamento tem que ser agora ajustada para poder agora interferir nesse mecanismo positivamente. Porque se você não entender disso, eu vou ter, como eu falei, aminoácidos sendo substrato. E aminoácidos é o quê? O tecido muscular. Então, em estratégias, eu tenho que dar essa repercussão em estratégias, por exemplo, low carb. Eu vou ter que ter essa análise em dietas cetogênicas, em dietas muito hipocalóricas, eu vou ter que ter essa interpretação. Como que o treinamento resistido tem que gerar repercussões para poder agora trazer menos prejuízos nesse impacto? Eu usar menos aminoácidos do tecido muscular. Tudo isso é importante para que possamos compreender as repercussões fisiológicas. E lembre-se, quanto mais difícil, melhor, porque nós temos possibilidade de nos tornar diferenciados. Valeu!